Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Uma pessoa escolheu a proposta de €650 por mês porque parecia dar folga no orçamento. A outra pedia 720, só que a primeira durava mais 10 anos. No fim, a prestação menor podia custar dezenas de milhares de euros a mais. A pergunta não é apenas qual parcela vence este mês, é qual contrato você ainda estará pagando quando a outra pessoa já tiver terminado. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, você vai descobrir o que quase ninguém explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, fique desse lado. Hoje, eu quero desmontar uma frase que parece tranquilizadora. A prestação cabe no meu bolso. Será que o empréstimo cabe mesmo? Para nos ajudar a responder, está comigo Marta, especialista independente em crédito habitação. Marta, quando alguém recebe 2 simulações, por que é tão fácil ficar preso à parcela mensal? Porque a parcela é o número mais visível e mais fácil de imaginar. A pessoa pensa no salário deste mês, nas contas deste mês e pergunta: consigo pagar 650 ou 720? Essa pergunta é necessária, mas está incompleta. Para comparar um crédito, também precisamos saber quanto foi financiado, durante quantos anos, qual taxa foi usada, quais seguros entram na conta e quanto será pago ao final. Uma prestação confortável pode ser apenas o resultado de um prazo muito mais longo. Então vamos deixar a tese bem clara. Uma proposta apresentada apenas pela prestação mensal é uma proposta incompleta. Eu não deveria tratá-la como comparável até ter o resto dos números. É isso? Exatamente. E eu começaria por colocar as 2 propostas em condições equivalentes. Mesmo imóvel, mesmo montante financiado, prazo comparável e indicação clara do tipo de taxa. Se uma proposta financia mais, dura mais ou exige produtos diferentes, a parcela mensal deixa de contar a história completa. Vamos usar um exemplo simples. Imagine um financiamento de 150 mil euros para o mesmo imóvel. A proposta A mostra uma prestação global aproximada de 650 euros, mas tem prazo de 35 anos. A proposta B fica perto de 720 euros e termina em 25 anos. A diferença mensal parece ser de apenas 70 euros. O que acontece quando olhamos para o contrato inteiro? Numa simulação meramente ilustrativa, com números arredondados, a proposta A teria 420 prestações. Se multiplicarmos 650 por 420, chegamos a cerca de 273 mil euros pagos em prestações. Na proposta B, seriam 300 prestações de 720, ou aproximadamente 216 mil euros. Portanto, os 70 euros de diferença por mês podem esconder cerca de 57 mil euros a mais ao longo do prazo, antes mesmo de considerar todas as diferenças de seguros e comissões. Ou seja, a proposta A parece mais leve todos os meses, mas pode manter a pessoa presa ao contrato por mais uma década. É como olhar apenas para o preço de uma noite de hotel, sem perguntar quantas noites serão cobradas. Isso. E neste exemplo, ainda precisamos acrescentar seguros, comissões e outros encargos. O MTIC, o montante total imputado ao consumidor, ajuda a enxergar esse custo global dentro das condições da simulação. A TAEG ajuda a comparar o custo anual efetivo, porque considera juros e determinados encargos previstos. Mas atenção, elas não são números mágicos, só são comparando propostas equivalentes e atualizadas.
Marta, se eu só puder olhar para duas linhas da proposta, começo pela TAEG e pelo MTIC. Comece por aí, mas não pare aí. Pergunte se o prazo é o mesmo, se o valor financiado é o mesmo e o que está incluído no cálculo. Veja os seguros dentro e fora da instituição, as comissões, os impostos, as despesas de avaliação e as condições para manter o spread anunciado. Se uma proposta tem um seguro barato apenas no primeiro período ou reduz a taxa porque exige vários produtos, isso precisa aparecer claramente na sua comparação. E quando entra o tipo de taxa? Fixa, variável ou mista? O comprador deve escolher apenas pela prestação inicial? Não. Na taxa fixa, a prestação tende a permanecer estável durante o período contratado, conforme as condições do contrato. Na variável, ela pode subir ou descer com o indexante e o spread. Na mista, existe um período fixo e depois uma fase variável. A pergunta mais útil não é qual modalidade está na moda. É, se a prestação aumentar, eu ainda consigo pagar e viver com tranquilidade? A escolha depende da renda, dos objetivos, do prazo e da margem de cada família. Vamos transformar isso numa situação real. O intermediário diz: a prestação fica em 650 euros, mas pede que você reserve o imóvel hoje. Quando você pergunta pelo MTIC, pelos seguros e pelo custo sem os produtos associados, ele responde: depois explicamos. O que o comprador faz nesse momento? Ele para e pede tudo por escrito antes de tratar aquela proposta como final. Pode perguntar: qual é o valor financiado? Qual é o prazo? Qual é a TAEG e o MTIC? Qual é o indexante e o spread? Quanto custam os seguros? Quais produtos são obrigatórios e quais apenas reduzem a taxa? Existem comissões de abertura, avaliação, manutenção, amortização ou transferência? E o que muda se eu retirar um produto associado? Pressa comercial não substitui documentação. Eu acrescentaria uma pergunta que quase sempre fica esquecida. O que acontece se a minha prestação subir? Porque montar o orçamento no limite é transformar qualquer imprevisto numa emergência. Essa é uma das perguntas mais importantes. Faça um teste de resistência com o seu orçamento. Simule uma prestação maior, uma despesa inesperada e uma mudança no custo dos seguros. Se o resultado for ficar sem espaço para alimentação, transporte, saúde ou reserva, talvez o problema não esteja apenas na taxa. A casa não deve consumir toda a sua capacidade financeira. Use este episódio como método de comparação, não como recomendação para o seu caso. Confirme a proposta atualizada diretamente com a instituição e, se necessário, com um profissional habilitado. Antes de assinar, eu colocaria tudo numa tabela: valor financiado, prazo, prestação inicial, TAEG, MTIC, seguros, comissões e condições para manter o spread. Se algum campo estiver em branco, a comparação ainda não terminou. A principal lição é simples: a melhor proposta não é a que anuncia a menor parcela. É a que você consegue comparar por inteiro, sabendo quanto vai pagar, por quanto tempo e com qual margem de segurança. Menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Se esta conversa foi útil, inscreva-se no podcast e acompanhe os próximos episódios. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, disponível na Hotmart. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra o método completo em Comprar Casas Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos.
E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro e lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.